Amém. Abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pode colocar um fundo bem baixinho mesmo, por favor. Que diz assim a palavra, não terá PowerPoint essa palavra. Diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Essa palavra é para você que está aqui. Essa palavra é para você, porque muitos irmãos, eles têm muito temor, e é certo, e tem que ter mesmo. Quando eu falo temor, não é medo de Deus, mas é um frio na barriga, para fazer a obra de Deus. E muitos pensam assim, eu sou muito fraco, eu sou muito tímido, eu não sei falar bem, eu tenho dificuldade de falar em público. Eu vim de uma família muito simples. Eu não tenho chamado da parte de Deus. E aí com essas palavras que eles mesmos dizem, que eles acreditam, que o diabo coloca no coração e na mente de muitas pessoas, sabe o que acontece? As pessoas enterram o seu talento. Deus chamou cada um de nós. Você foi chamado da parte de Deus para uma grande obra. Amém? Deus colocou algo específico em você. Você tem um dom da parte de Deus. Você tem uma unção. Você recebeu isso o dia que você aceitou o Senhor Jesus. Mas quando alguns pensam que são tímidos demais, que são fracos, que são insignificantes e pensam, eu sou insignificante, eu sou irrelevante. Você não é insignificante. Deus te chamou. E se você usa o talento que Deus te deu, esse talento ele é multiplicado. Se você pensa que você é fraco, que você não pode, é você mesmo que Deus te chamou. Essa é a certeza que Deus te chamou. Mas alguns pensam assim, eu sou forte, eu posso, eu sei falar bem, eu tenho uma boa dicção, uma boa oratória, eu sou intelectual, eu sou formado em muitas coisas. E aí ele vai falando, o seu currículo. Esse Deus não chamou. Deus chamou você, que sabe que não consegue, como eu sei que eu não consigo. Eu lembro quando eu estava no seminário da turma especial, eram 23 seminaristas. Na época o Steve, não sei se você não vai lembrar, são poucos que lembram dele, tinha acabado de falecer. Eu lembro que muitos pastores, algumas pessoas pensavam assim, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta, ele vai desanimar. Eu olhava para mim, eu era tão magro, que as pessoas, quando eu estava de camiseta, às vezes parecia que tinha uma saboneteira aqui assim, dava um sabonete antes de tomar banho. Tão fundo que era. Eu andava encurvado, magro, tímido, tinha dificuldade de expressar, gaguejava um pouco. E as pessoas olhavam para mim e eles pensavam assim, esse vai sair logo do seminário. Mas é porque o poder de Deus aperfeiçoou na minha fraqueza. Essa era a certeza que Deus tinha me chamado. Porque Deus é glorificado quando as pessoas olham para você e pensam, não é possível. É Deus mesmo que está usando ele, porque na força dele ele não conseguiria. Eu conheço muito bem essa pessoa. Vão olhar para você e vão dizer, eu conheço bem o Ademar.
Olha o tanto que Deus está usando ele, né, Ademar? Olha a unção, a ousadia, a autoridade para liderar a célula. Vai ser assim com você. Posso ouvir um amém? Porque o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Então se alegre quando você não conseguir. Alegre-se quando as pessoas te insultarem, dizendo que você não pode, quando você não consegue. Alegre-se. Porque você é forte quando você é fraco. E hoje eu quero falar de um homem na Bíblia. De um homem que era parecido comigo e com você. Era o mais simples, mais pobre daqueles que estavam ali, das tribos que estavam presentes. Mas Deus chamou ele para fazer uma grande obra. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Se puder projetar também. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 11. Você conhece essa história muito bem. É a história de Gideão. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Joás era pai de Gideão, o abisraelita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Havia esse tempo dos juízes. Depois que Moisés faleceu, Moisés deixou um sucessor, Josué. Depois que Josué faleceu, Josué não deixou um sucessor. Não deixou alguém, não treinou alguém. E aí ficou um tempo muito sombrio, muito terrível de pecado. E Deus então começou a levantar juízes para julgar as causas do povo. Então as pessoas vinham até os juízes para poder falar das necessidades, dos problemas. Então os juízes lideravam o povo. Só que eles morriam. E aí era assim que funcionava. Quando levantavam um juiz, o povo era temente a Deus. O povo orava, o povo sacrificava, o povo fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E aí então a nação de Israel prosperava, tinha colheita, tinha alegria, tinha prosperidade. Mas chegava um tempo que o juiz ia ficando velho e o povo ia dispersando, não sacrificavam mais, começava a envolver com outros povos, a casar com outros povos, a ter outros ídolos. E aí vinha sobre o povo de Israel um terrível falta de colheita, falta de chuva, um tempo seco, as plantas eram devoradas pelos gafanhotos, enfim, as pragas vinham. E esse ciclo ficou durante muitos anos e passou por todos os juízes. Toda vez que tinha um juiz, o povo era temente a Deus, buscava a Deus. Depois o povo ia desleixando, fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E aí vinha praga sobre a terra. Mas tinha um inimigo de Israel, os midianitas. Estes eram aqueles que vinham para roubar a colheita. Deus tem uma colheita para você. Você está colhendo da parte de Deus. Mas às vezes chega o inimigo, que nossa luta não é contra carne nem sangue, que ele vem para roubar aquilo que o Senhor nos deu, as bênçãos de Deus. E assim eram os midianitas. Então Gideão era da tribo de Manassés, a menor tribo e a mais pobre. A família de Gideão era a família mais pobre da tribo mais pobre. Para você ter ideia do tanto que ele era simples, fraco, insignificante. Além da tribo dele ser a mais desprezível, a menor,
A família dele, entre toda a tribo, era a menor que tinha, era a mais pobre que tinha. Mas quem Deus chamou? Gideão. Olha aí que poderoso. Aonde que Deus foi achar Gideão? Assim também o Senhor me achou e te achou e chamou você para uma grande obra. Aleluia. Para algo extraordinário. E olha o que Deus fala para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas olhando para Gideão, ele não parecia valente. Tanto que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar para fazer vinho e pisar nas uvas. Para enganar os midianitas, eles estavam no lugar escondido. Escondido, com medo do inimigo vir tomar tudo, eles terem fome, dificuldade, necessidade. Tem gente que está assim, o tempo todo escondido, com medo de perder tudo, com medo de passar dificuldade. Mas o Senhor, Ele é com você, e o Senhor te chama de homem e mulher valente. É poderoso porque Deus não estava agindo com cinismo. Deus não estava agindo com sarcasmo, com ironia. Isso não é o nosso Deus. Deus nunca fez algo assim, nunca fará. Não faz parte do caráter do nosso Senhor. Um homem é assim, já viu? Um homem, ele é irônico. Ele vem com ironia. E é muito comum hoje, no meio das pessoas ímpias, a ironia. Mas não, quando Deus fala algo, é porque Deus já está transformando e fazendo algo. A palavra de Deus tem poder. É a mesma coisa quando o apóstolo Paulo dizia para a igreja de Coríntios: vocês são a bênção, vocês expressam Cristo. Mas o povo embriagava na ceia, comia o pão até fica com a barriga cheia, um outro dormia com a madrasta, no culto todos falavam em língua ao mesmo tempo, era uma bagunça. Mas o apóstolo Paulo já estava falando aquilo que ele estava vendo. Assim também Deus olha para você e não vê como o homem te vê. A palavra de Deus diz: a partir de agora ninguém conheçais o outro segundo a carne. Não olhe para o seu irmão, porque ele não é o que você está vendo. Os erros deles, a fraqueza, a dificuldade, os problemas não definem o que você é. Você é nova criatura. Você é filho e filha amada de Deus. Deus está transformando você. Aleluia. Ele começou uma boa obra. Então Deus vê em você a obra terminada. Deus olha para você, então Ele diz: você é forte, é valente. Mas por quê? Porque a sua fraqueza promove a força de Deus. A sua fraqueza faz você forte. Porque Deus é glorificado nisso. Aleluia. Deus, Ele chama as coisas que não são para ser manifestas através da palavra. Isso é muito poderoso. Vamos continuar. Juízes 6:13, vamos ler juntos. Leia comigo, acompanha comigo, por favor. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão estava com uma visão errada a respeito de Deus, por causa das circunstâncias. Outra coisa que nós aprendemos: as circunstâncias nunca vão dizer a verdade. As circunstâncias não definem o que Deus está fazendo. Se estamos passando por um momento de crise, um momento difícil, como
o povo de Israel estava vivendo, não é porque Deus fez isso. Não, Deus vai usar você para dar livramento para você e para sua casa. Você será um canal de Deus para resgatar, para salvar a sua empresa. Deus colocou você naquele trabalho com um propósito, amém? O seu patrão vai prosperar mais por causa de você. Os seus clientes vão prosperar mais porque você vai trabalhar, você vai fazer serviço para eles. Você que é empreendedor, prestador de serviço. A sua casa haverá mais graça e favor, mesmo que só você lá que é salvo. Mas através de você, toda a sua casa tem favor de Deus. Amém? Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Deus te chamou para isso, para fazer a diferença, para mudar as circunstâncias, para trazer livramento para aonde você estiver. Haverá alegria, haverá vida, haverá prosperidade. E aí eu vi essa palavra, o Senhor dizendo, vai nessa tua força. Eu imaginava assim, não, Deus está mandando eu ir na minha força, então eu vou sem orar, sem buscar de Deus, eu vou naquilo que eu aprendi. Não, eu estou sendo forte nisso. Qual que é a força de Gideão? A fraqueza dele. Por isso que ele dizia, Gideão, vá nessa tua força. Ou seja, continua desse jeito. Você se acha fraco, desprezível, irrelevante, mas é desse jeito que eu vou te usar. Percebe? Parece que é algo antagônico, é algo difícil de entender. Parece um paradoxo, não é? Vai nessa tua força, mas ele era fraco. Mas é a força de Deus, aleluia, amém? Então Deus não chamou Gideão porque ele era corajoso, porque ele tinha fé, porque ele era grande. Não, Deus chamou porque Deus viu que ele era fraco aos olhos das pessoas, ele era o menor aos olhos das pessoas, e era uma grande oportunidade de Deus manifestar a glória dele através de Gideão. Deus também vai manifestar a glória dele através de você, aleluia. E nós vemos algumas coisas interessantes. Vamos ler agora Juízes 7, por um capítulo, 7:13. Juízes 7:13, diz assim: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, vou explicar para você. Gideão chegou e ele viu um homem dos midianitas, fazia parte do inimigo, era o inimigo contando para o seu companheiro. Ele estava contando um sonho que ele teve. Qual que era o sonho? Ele disse assim, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Interessante, né? O povo, os midianitas, o povo que era inimigo de Israel, eles eram muito numerosos, muito fortes. E é interessante, um pão que rodava e matava todos os midianitas e o comandante. Deus nos dá a vitória através do pão. Quem que é o pão? Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Então, quando nós cremos no pão da vida e nos alimentemos dele, a vitória é certa sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas lutas. Precisamos de criar um hábito de não ceiar somente uma vez por mês aqui no prédio da igreja. O dia que você estiver com enfermidade, estiver mal, estiver angustiado, pegue um pão, um vinho ou um suco de uva, junte com a sua família e ceie ao Senhor. Faz isso na sua casa. Ora, consagrando o pão e o vinho, e você será fortalecido, você será curado, aleluia. Alimente-se do pão da vida todos os dias.
Alimente-se do Senhor através da palavra e você verá a força de Deus crescendo em você. O discernimento, a sabedoria, a unção vai crescer dentro de você quando você se alimentar de Jesus diariamente. Aleluia. Ele é o nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Então creia, alimente-se, porque o pão te dá vitória. Olha que interessante. Gideão então creu na palavra de Deus e ele começou a formar um grande exército. Ele pensava assim: Deus vai precisar de um número grande de exército, então eu vou juntar o maior número que eu conseguir. E ele conseguiu juntar 32.000 pessoas. Gideão, ele era um agricultor. Ele não era um soldado como Davi era, como Sansão, né, um outro juiz que tinha uma força muito grande. Não, Gideão não tinha essa força que Sansão tinha. Gideão era um agricultor, alguém simples, que arava a terra, que plantava, que semeava, que colhia. E aí ele então ajuntou um exército também de agricultores, um exército de pessoas simples, mas 32.000 pessoas. E Deus fala para ele: Gideão, eu não posso usar você com toda essa gente. Talvez Gideão deve ter pensado: Senhor, não é o suficiente, eu preciso de mais pessoas. Mas o Senhor falou: tem gente demais, Gideão. Se vocês forem com essa quantidade de pessoas, Israel vai pensar que venceu na força deles. Percebe que tem coisa que Deus detesta. Sabe o que Deus detesta? Pessoas que se vangloriam, pessoas que se falam muito de si, que acham que pode demais, pessoas que, porque elas têm contato, porque elas têm talvez cursos, pessoas porque são estudiosas demais, conhecem pessoas importantes, ou também por causa da sua aparência, né? Aparência conta muito. Tem gente que é bonitão, né? Os homens que é bonitão, aquele cabelo liso com tupete, olhos verdes, né? Parece um galã. E aí eles vai confiando na sua aparência, alinhado. Outros vão confiando, né, na sua família, no dinheiro, no valor que tem na sua conta. Mas Deus detesta pessoas que confiam na sua força. Mas Deus escolheu pessoas que olham para si e falam: se o Senhor não me usar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me usar, eu não dou conta. Ele vem com temor e tremor, porque ele sabe que ele não pode nada. Quantos são assim? Eu sou assim. Eu sou assim. Até hoje. Eu vou pregar, dá frio na barriga. Dá frio na barriga. Tenho muita dificuldade em muitas áreas. Meu domingo é um domingo, agora eu estou aprendendo a descansar um pouquinho mais, mas geralmente é um pouco tenso. Vou no banheiro várias vezes, eu digo que eu mais vou no banheiro. Falar então em um lugar que eu não estou acostumado a falar e que piora muito. Se eu vou pregar em uma outra igreja, com outras pessoas, aí piora mais. Porque o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí então o Senhor, Ele mandou ir embora os tímidos, os medrosos. Essa timidez e este medo não é a timidez natural. Que a Bíblia fala assim: olha, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é essa timidez, amém? Fique em paz se você tem dificuldade, você que é tímido. Eu sou tímido, eu tenho dificuldade de fazer novas amizades. Não parece que eu não estou pregando, mas para conversar com as pessoas eu sou tímido, estou aprendendo.
Não é isso. Mas é o tímido em fazer a obra de Deus. É o tímido de se esconder da obra de Deus. É aquelas pessoas que não querem falar da palavra, que não querem orar em público. Percebe? São as pessoas que não confiam que Deus vai usar elas. Elas se encovardam. Elas se isolam. Então não tem problema nenhum ser tímido. Mas você sabe que o Senhor te chamou e Deus vai te usar. Quando você abrir a sua boca, pessoas serão curadas, salvas, libertas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? E aí todos foram embora. Todas as pessoas foram embora. Ficaram 10.000 homens. De 32.000, ficaram 10.000. E Deus falou para Gideão: Gideão, tem gente demais ainda. Faz o seguinte, Gideão: manda todo esse povo ir ao rio e para eles beberem água. Aqueles que pular na água, aqueles que beberem água desleixadamente, esses não vão. Mas teve uma minoria que bebeu água assim, ó, eles agacharam e eles, atento, levaram a mão na água até a boca, olhando para todos os lados atentamente. Sabe quantos fizeram isso? 300 homens. De 10.000. O que eu aprendo com isso? Sabe o que isso significa? Pensa comigo, em um lugar desértico. Esses dias teve a máxima de 35 graus. Agora imagina um calor de 40 graus. Assim era Israel. E é até hoje. Um lugar quente, árido, e aí você encontra um rio. Sabe o nome disso? Entretenimento, lazer, prazer, descanso. O que nós aprendemos disso? O Senhor nos chamou para ter prazer, descanso. Nós teremos isso, amém? Isso é de Deus. Só que devemos ter cuidado para não perder o controle com as coisas deste mundo. As coisas do mundo não são má em si mesmas, não são pecado em si mesmas. Mas quando não me convém mais, mesmo sendo lícito, eu posso me embriagar por elas, como diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele fala assim: não deixarei me levar por elas. Tem pessoas que estão deixando se levar por entretenimentos, ficam fora do mover de Deus. Estão fora do mover de Deus porque estão presos demais em seriados, Netflix. Perdem o mover de Deus. Estão esbanjando no rio, né? Estão pulando na água sem ficar atento ao mundo espiritual, ao que está acontecendo na obra de Deus. Ou então eles vão passear e não voltam mais. Ou recebem uma proposta de emprego. Eu já falei para mim mesmo, já falei para algumas pessoas: eu quero cumprir isso, eu vou cumprir em nome de Jesus. Tem gente que, quando eu vi pedir oração, não vou orar mais por porta de emprego. E tem pessoas que pedem porta de emprego para se abrir, aí quando a porta de emprego abre, elas se embriagam, se ficam tão intertidas que elas não voltam mais. Somem. São as pessoas que pularam para beber água. Era para beber água, não era para pular no rio de cabeça.